Falar de dois assuntos hoje, nesse vídeo. O primeiro assunto é sobre o 4º Congresso de Ateus na Universidade Federal do Acre. Conta-se que depois do congresso, um grupo de congressistas queimaram a Bíblia e alguém também pegou uma folha da Bíblia e fumou nessa folha. E veio imediatamente uma pergunta: será que os ateus, ou quem fez isso, que nós não podemos generalizar, mas será que quem fez isso, ou os ateus, não sei, eles queriam demonstrar que Deus não existe dessa forma? Será que foi isso que eles aprenderam lá? Será que eles pensaram assim, olha, vamos queimar a Bíblia porque assim é uma demonstração, uma comprovação que Deus não existe? Será que eles não sabem que existem muitas pessoas que não creem na Bíblia, mas creem em Deus? A existência de Deus é uma conclusão que transcende a Bíblia. É uma conclusão que diz respeito à natureza, que diz respeito à complexidade do cosmos. Não a Bíblia. Existem muitas pessoas que não aceitam, não concordam até com a Bíblia, mas acreditam em um ser superior, acreditam em Deus. Então fica aqui uma pergunta. Afinal de contas, o Congresso dos Ateus está formando pessoas para serem intolerantes? Porque isso é uma intolerância religiosa. Ou eles não sabem o que significa laicidade? Laicidade não é sinônimo de ateísmo. Laicidade é exatamente aceitar as várias ideologias, seja religiosas, sejam ateístas, e aceitar os símbolos ou a manifestação de cada um. Laicidade é exatamente nós, ou alguém que seja teísta ou cristão, e respeitar o Congresso de Ateus na Universidade Federal do Acre, e respeitar e defender até que haja congresso, se assim os líderes do ateísmo desejam fazer. Isso é laicidade. Mas eu fico pensando, será que eles fizeram isso para comprovar que Deus não existe? Fica uma questão no ar. Será que cada vez mais comprova o que eu tenho na minha mente acerca dos ateus? Mas fica uma questão apenas, né? Fica uma questão apenas no ar. O segundo assunto é sobre a entrevista de Caio Fábio no programa da Luciana Gimenez. Quando você ouve Caio Fábio, você fica impressionado. Eu fico impressionado com a sabedoria, com a sinceridade, com a prática e o dom da homilia, o dom da fala. E eu fico impressionado também da sua inteligência. No entanto, nós podemos perceber, quando Caio Fábio se refere às Escrituras, muitos problemas, muitas dificuldades. Eu acredito que seja porque talvez ele não tenha estudado hermenêutica, ou tenha lido, mas não tenha levado em conta, porque ele é muito inteligente. Mas o que se percebe na vida de Caio Fábio é que ele não se define. Ele não se define. Você pode prestar atenção. Não sai da sua boca algo como: isso é pecado, isso é errado, isso a Bíblia condena. E o objetivo é exatamente não desagradar alguns, ou seja, ser aceito pela sociedade,
como também não chocar aqueles que estão lá fora. O seu objetivo é exatamente ficar no meio termo. Por exemplo, quando perguntaram para ele acerca do aborto, se ele é a favor da legalização do aborto, ele disse que sim. Ele disse que sim, a favor da legalização do aborto, embora que ele não aconselhe quando alguém chega até ele não aconselha. Ele até procura casais para que adotem. Mas ele é a favor da legalização do aborto. Ou seja, ele agrada aqueles que são a favor e também, de uma certa forma, ele tem um ponto de vista que ele não aconselha a abortar. Isso quer dizer o quê? Ficar no meio termo. Ficar no meio termo. Agora, se ele diz que é a favor da legalização do aborto, então o ponto de vista dele é é, que seja aberto, conforme ele diz que não acredita num Estado que venha coibir ações, mas se ele é a favor da legalização do aborto, exatamente porque não acreditando que o Estado venha ter um poder de coagir, então ele vai ser a favor também da legalização do homicídio. Do homicídio, porque por que proibir uma coisa e não proibir outra coisa? Que ambos dizem respeito a tirar a vida de seres humanos. O aborto é tirar a vida de uma pessoa, de um ser vivo, de uma criança indefesa. E Caio Fábio também desconhece que a Bíblia afirma que o Estado foi colocado por Deus exatamente para coibir a maldade no coração do homem. Lá em Romanos capítulo 13 fala sobre isso, que eles são ministros de Deus. Ora, se o Estado não proibir a matança de inocentes, como a nossa nação vai chegar a uma situação, como vamos encarar milhares e milhares de crianças que estão sendo que serão abortadas, como nós sabemos que existe uma total irresponsabilidade em relação ao sexo no Brasil e no mundo. Então, como não ser contra a legalização do aborto? Depois, ele diz que ele também não é contra a legalização do casamento homossexual, e ele se baseia numa má interpretação das escrituras também, claro. E quando se refere às escrituras, Caio Fábio, ele entra em vários equívocos. Por exemplo, ele se baseia que o casamento na Bíblia ele é somente civil. E ele tem razão, concordo com ele. O casamento em Israel era mais civil. Tanto é que a expressão, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e os dois se tornarão uma só carne, isso é uma cultura de respeito a uma cultura na área civil, porque o homem ele pagava o dote para sua noiva, ao pai da noiva, e numa tamanha cerimônia ele ia buscar a noiva, e isso tudo era o casamento. O casamento. No entanto, essa cerimônia civil é demonstrada na Bíblia entre um homem e uma mulher. Portanto, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. A palavra, tanto no hebraico como no grego, é macho e fêmea, homem e mulher. Então, não é base para um casamento homossexual. Isso é falta de conhecimento de Caio Fábio. Depois, ele erra no conhecimento bíblico no sentido quando ele diz que o Velho Testamento está obsoleto. O Velho Testamento não tem mais valor. E aí ele usa uma lei civil do Velho Testamento, quando na entrevista realmente que tem no Velho Testamento, o filho que desobedece seus pais, ele é colocado na estaca,
e para morrer. E existem outras leis mais graves ainda, quando aqueles que amaldiçoavam seus pais, etc. E ele diz que essa lei, baseada nessa lei civil de Israel, ele diz que o Velho Testamento está obsoleto. Isso é um erro gravíssimo de hermenêutica. Por quê? Porque quando eu falo Velho Testamento, eu estou tirando tudo que foi escrito no, no que é chamado das escrituras do judaicas do Velho Testamento. Ora, se eu tiro isso, eu estou eliminando o cristianismo. Porque o cristianismo está baseado no Velho Testamento e é importante que o Velho Testamento não esteja obsoleto. Vou dar um exemplo. A queda do homem. A queda do homem. A queda do homem, a base da queda do homem está no Velho Testamento. Ou seja, os evangelhos, eles falam somente da redenção. O que os evangelhos falam da queda é com base no Velho Testamento. Quando Jesus diz arrependei-vos e crede no Evangelho, Jesus e João Batista falaram isso, Jesus estava baseado no Velho Testamento. Quando Jesus ensinou o Sermão da Montanha, Jesus está baseado no Velho Testamento, nas leis morais do Velho Testamento. Então, não é que o Velho Testamento está obsoleto, mas algumas leis do Velho Testamento estão obsoletas porque, primeiro, algumas se cumpriram em Cristo, que são as leis cerimoniais. As leis cerimoniais, elas serviam como se fosse uma pregação dramatizada do Cristo que viria. Então, elas se cumpriram em Cristo, o sacrifício, a arca, o tabernáculo, os sacerdotes, os levitas, tudo isso se cumpriu em Cristo. As leis civis eram leis para Israel. Por exemplo, havia leis da pena de morte, as leis da pena de morte, as leis onde você teria que ter uma pá para enterrar lá no deserto, as fezes, tudo isso era uma lei, mas era uma lei para Israel, uma lei civil. Só que essas leis, apesar de serem para Israel, elas trazem princípios. Elas trazem princípios. Por exemplo, quando a Bíblia fala da pena de morte, quando Deus fala da pena de morte para aquele que amaldiçoar o seu pai, aquele que cometesse homicídio, a pena de morte para o feiticeiro, lá no Velho Testamento, para o homossexualismo, inclusive, o Velho Testamento está trazendo uma luz mostrando que Deus abomina essas práticas e que no Novo Testamento confirmou o mandamento exatamente para demonstrar que Deus abomina, Deus não aceita essas práticas. Apesar que a pena de morte era somente para Israel, porque eram leis civis, mas trazem princípios. E princípios também, muitas vezes, que às vezes tem que coibir na espada. Paulo falou isso em Romanos capítulo 13. São ministros de Deus e muitas vezes vai ter que usar a espada para coibir o mal. É claro, para defender a vida, para defender vamos dizer assim, a cidadania, ou as pessoas, ou a vida das pessoas. Então, dizer que o Velho Testamento é obsoleto é um erro gravíssimo. Jesus disse, examinai as Escrituras, são elas mesmas que testificam de mim. Se eu disser que o Velho Testamento está obsoleto, também eu vou dizer que a lei está obsoleta, porque a lei que o Novo Testamento fala é a lei do Velho Testamento, a lei moral. A lei moral. Essa lei foi confirmada por Jesus, é confirmada pelos apóstolos. Então, dizer que o Velho Testamento está obsoleto é um erro. O apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, ele relaciona as cartas, as epístolas de Paulo, às demais escrituras, ao Velho Testamento.
Então, se alguém diz que o Velho Testamento está obsoleto, realmente é falta de conhecimento. Falta de conhecimento, certo? Nós precisamos entender que quando nós colocamos somente o Novo Testamento e eliminamos o Velho Testamento, nós não temos base no Novo Testamento, porque a base do Novo Testamento é o Velho Testamento. É o que Jesus diz aos fariseus: examinar, nenhum i passará da lei sem que tudo se cumpra. Então Jesus está mostrando que a lei de Deus, como Tiago diz, a lei da liberdade, ou seja, a lei de Deus, ela não está obsoleta. As leis civis, porque quando Deus deu a lei para Moisés, Deus misturou todas as leis, a lei moral, com lei cerimonial, com lei civil. Com lei civil. E por isso que muitos têm muita dificuldade em relação ao sábado, porque há uma lei cerimonial juntamente para falar de uma lei moral, que é o sábado. Então, nós não podemos dizer que o Velho Testamento está obsoleto.